Uma boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa reunião com a pergunta do Livro dos Espíritos, aliás, uma pergunta bem pequena, que é sobre o princípio vital, né? Seres orgânicos e inorgânicos. Pergunta número 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Quer dizer, bem simplesinha. Bom, a aula hoje caiu meio a caráter, né? Da nossa data festiva, que é o capítulo 18. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Nessa nossa vida, nós passamos por muitos problemas do dia a dia, né? Nosso sofrimento, os nossos medos, normalmente consequência das nossas imperfeições, da nossa pouca fé em Deus. E esses problemas que a gente passa, como sempre a gente tenta se desculpar, nos colocando como errar é humano, a carne é fraca, fulano me induziu, todo mundo está fazendo, eu não podia ser diferente dos outros, do grupo. Mas Deus, na sua perfeição, Ele nos colocou a consciência que toda vez que a ouvimos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O Evangelho, ele ilumina a nossa estrada, mas nós parece que não queremos ver os espinhos, as dificuldades desta estrada, e estão normalmente dentro de nós mesmos. A nossa imperfeição moral, os nossos vícios. Então, primeira coisa, temos que nos conhecer, ouvir a nossa consciência, fazer o autoconhecimento, e aí, nos conhecendo, sabendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, nós podemos corrigi-las e podemos aí detectar esses espinhos, essas dificuldades, né? Porque o Evangelho, ele ilumina a nossa estrada. O Evangelho nos mostra o caminho da evolução. E nos tornando melhores, fazendo a nossa reforma íntima, nós podemos contribuir com a evolução do nosso planeta para chegar na regeneração, né? E nós, tomando esses cuidados, tentando nos melhorar, nós adquirimos a ajuda espiritual, nós adquirimos intuições para seguirmos o caminho reto. E quando nós nos revoltamos, nós
tudo piora. Por quê? Se nós não fazemos a vontade do nosso amo, né? Se nós a conhecemos e não realizamos, nós somos mais culpados do que aqueles que não conhecem. Quer dizer, o nosso conhecimento nos torna mais responsáveis. Às vezes as pessoas falam, então não vou estudar mais. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vou ser responsável, né? Então está apenas adiando a nossa evolução. Quando a gente se depara com esse capítulo, muito se pedirá a quem muito recebeu, nós temos duas vertentes. A primeira é de cobrança, de peso, né? De obrigação com o nosso conhecimento. Mas se a gente observar melhor, nós vamos perceber a misericórdia de Deus, porque Ele nos dá todas as oportunidades. Nos dá o conhecimento, nos dá a inteligência. Então nós vamos entender que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Então, por quê? A gente recebe de Deus todas as oportunidades, os nossos bens materiais, né? O nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa bicicleta, o pé sadio para andar. E todos esses bens materiais que a gente às vezes luta tanto para serem acumulados, nós temos que devolver. Quando deixamos a matéria, nós temos que devolver e levamos apenas os não materiais, que é o nosso conhecimento. O bem que nós tenhamos feito e que não se perde nunca. Temos que retribuir à vida tudo que ela nos dá de bom. Porque nós aqui, nesta vida, nós somos convidados. E nós não iniciamos no berço e nem terminamos no túmulo. Se a gente tem que confiar um pouco em nós mesmos, que se nós estamos aqui respirando, né, vivos, é porque Deus acha que nós temos ainda alguma coisa de oferecer de bom, para oferecer de bom. Então nós temos que devolver à vida o que ela nos dá, seja o que for. Existia para não faltar com a historinha, existia um garoto deficiente físico
não andava, não podia correr. E ele morava com a sua mãe, e a mãe saía todo dia cedinho para trabalhar, trabalhos pesados, e só voltava à noitinha. E ele ficava ali o dia todo, na janela, vendo os garotos jogando bola, correndo de um lado para o outro, e ele ali, sem poder fazer nada. E aí ele começou a se sentir um peso na vida da sua mãe, porque ele não a podia ajudar em nada. E pensou em se matar. E aí, a sua mãe chegando, ele contou para a mãe tudo o que ele estava pensando, o porquê daquilo, e ela, o abraçando, falou: meu filho, você é o tesouro da minha vida. Todo dia que eu chego, cansada, querendo apenas descansar, não pensar em nada, você me recebe com um sorriso, e esse sorriso é tudo que eu preciso na vida, porque é ele que me dá coragem e ânimo para voltar no outro dia ao trabalho, recomeçar tudo de novo. E ele então sentiu a importância daquele sorriso e ele passou a sorrir para todos os passantes, para os garotos que passaram a corresponder o sorriso com acenos de mão. E ele passou a ser conhecido como o garoto sorriso da janela, né? Então, nós temos que devolver à vida tudo o que ela nos dá. Então vamos sorrir mais, vamos cumprimentar mais, vamos abraçar mais, vamos dizer: eu te amo. Porque a vida nos dá todas as oportunidades para utilizarmos o nosso conhecimento, a nossa inteligência, os nossos dons. Vamos usá-los. Quando começaram as religiões, o catolicismo imperava nesse planeta. Só que eles faziam as missas em latim e poucos a entendiam. Aí surgiu o protestantismo, que trocou a missa pelas palavras, estimulando as pessoas ao estudo. Depois veio o Espiritismo, que trocou a hóstia pelo passe, e nos dando alívio das nossas dores, nos dando alento para prosseguirmos na nossa vida, sendo sempre uma luz
iluminando o nosso caminho. Irma de Castro Rocha era uma mulher muito espiritualizada, que seguia os preceitos de Jesus. Certo dia ela faleceu, e algum tempo depois, o seu marido estava andando na rua, muito angustiado, muito triste, com o corpo curvado, e ele era um lutador de jiu-jitsu e ateu. E ele encontrou, ia passando Chico Xavier, viu, e certamente não viu só o corpo dele, virou para ele e falou: Arnaldo, a nossa querida Meimei está falando que ela não morreu. Para você tirar essa tristeza do corpo, do rosto, porque você nunca está só. E ele se assustou, porque o apelido era de conhecimento só dele e da esposa, Meimei. E ele teve uma mudança, de ateu passou a ser um grande colaborador do Chico e da doutrina. E nessa vida nós vamos ver que Deus não nos castiga, né? Ele põe um juiz dentro de nós, que é a nossa consciência. E que tudo que nós sentimos, às vezes, como castigo, são consequências dos nossos atos. Por exemplo, se fumamos, nós vamos ter problema no pulmão. Se bebemos, vamos ter problema no fígado, no cérebro, nos nervos periféricos, causando problemas de deambulação, de polineurite. Se usamos droga, nós prejudicamos o nosso pulmão, nosso coração. Hoje, por exemplo, a cocaína é dada como a primeira causa de infarto no coração dos jovens e o cérebro. Então, e nós somos responsáveis também por todo o mal que acontecer porque não fizemos o bem. Quando deixamos de fazer o bem e aquilo acontece, o mal, nós somos responsáveis também por essa consequência, né? Então, nós temos que aprender a viver em sociedade, perdoando aqueles que nos ofendem, nos baseando em Jesus. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Maria de Magdala tinha uma vida equivocada. E até aqueles que o crucificaram, Jesus perdoou. Por quê? Ele não via neles o que eles eram, mas ele via também o que eles
poderiam vir a ser. Então aqueles nossos irmãos equivocados também vão mudar. Francisco de Assis um dia estava, ou é São Francisco, né? Estava muito triste, com o rosto angustiado, andando passos lentos, curvados. Frei Damião viu aquilo e chegou para ele, falou, né? Pai Francisco, o senhor me parece triste, angustiado, o senhor não está bem? Ele falou, eu estou preocupado. Estou preocupado com as minhas imperfeições. E Frei Damião até esboçou um sorriso, né? Falou, o senhor preocupado com as suas imperfeições? Olha lá fora. Todo esse povo que se compraz em fazer o mal, fazendo todo tipo de coisas erradas. E o senhor, preocupado com as suas imperfeições? Ele falou, Damião, se eles tivessem recebido tudo aquilo que eu recebi, possivelmente eles seriam melhores que eu. E se eu não tivesse recebido o que eu recebi, certamente eu seria pior que eles. Então temos que aproveitar a oportunidade de estarmos vivos, oportunidade de aprender e lidar com as nossas dificuldades, os espinhos que existem dentro de nós. O orgulho, a vaidade, a intolerância, o egoísmo, a falta de caridade e falta de amor. Falando de amor, hoje é o aniversário da nossa casa, o Jerônimo. Há 2 dias atrás foi o aniversário aqui do centro, 28 anos. A casa, há 29 anos, dia 15 de novembro de 1994, a dona Ana e a dona Duca entraram na casa. E certamente, durante todo esse tempo, esse grupo recebeu mais do que deu. Nós só temos a agradecer a oportunidade que tivemos, porque, como diz, não tinha ninguém capaz
de fazer. Mas disse que Deus não dispõe dos capacitados, Ele capacita os disponíveis. E teve um grupo que se importou por não estar fazendo nada em favor dos outros. E aí teve algumas pessoas aqui de Lourdes começaram a visitar pessoas necessitadas para que se pudesse fazer algo por eles. E existia um garoto deficiente físico, novinho, que ficava sozinho em casa, deitado, passando todo tipo de dificuldades, porque a família tinha que trabalhar. Então se pensou em alugar uma casa, né? Aquilo foi um clarão, alugar uma casa, contratar um casal para que todos aqueles que precisassem trabalhar e tinha gente doente que tivesse que ficar sozinho em casa, levaria essa pessoa para essa casa e à tardinha, quando voltava do trabalho, passava e pegava. Mas quando se estava pensando nisso, o Zé Roberto Posena, saudoso, chegou e disse: se vocês quiserem construir, eu dou o terreno, que é esse terreno, depois compramos uma outra parte. Mas aí pegou fogo. E a gente fala que recebeu muito mais, porque quando a Geude e a Iole foram conversar com uma arquiteta para fazer a casa, ela teve uma pergunta que ninguém esperava, ou pelo menos as duas não esperavam. Quanto vocês têm em caixa para fazer? Não tinha nada. Era zero. E se pensasse naquela época que ia ter um tempo em que se iria gastar R$1 milhão por ano? Acho que não começariam. Mas todos abraçaram a causa, muitos ajudaram, muitos se sacrificaram mais que outros, mas gostaria de homenagear todos, dos primeiros aos atuais, que deverão seguir muito, citando apenas o Zé Roberto Fiorin, que não mais estão materialmente conosco, mas no nome deles a gente homenageia
todos que de alguma forma trabalharam. Tivemos ajuda de todas as religiões. Apesar da casa ter, desde o começo, um núcleo espírita, as duas primeiras moradoras eram evangélicas e os evangélicos fizeram os gabinetes da cozinha todos. Nunca se perguntou para algum postulante a morar na casa qual era a sua religião. Primeiro se via a necessidade. Era a única exigência. E com isso, nós tivemos ajuda de todos os católicos, onde fizemos o nosso leilão. O leiloeiro era presidente. Quando o primeiro leilão que ele fez, ele era o presidente da igreja. Fizemos várias quermesses, né? Do pastel, festibar, lá no salão paroquial. Então, só tivemos apoio de todas as religiões. E que Deus possa recompensar todos aqueles que ajudaram. Muitos, por vários problemas, ajudaram no início, depois pararam. Outros vieram depois. E na pessoa do Moacir, da Clarice, nós agradecemos a todos que trabalham, desde os funcionários, pelo amor, pelo carinho, por tudo que já fizeram. Todos aqueles que trabalharam, todos aqueles que ainda trabalham e todos aqueles que pedimos continuarem rezando para que a nossa casa não termine pela idade dos fundadores. Como o Moacir falou, tudo passa. E os velhos morrem. E, se Deus quiser, poderão se orgulhar daqueles que aqui ficaram. Então, acho que o agradecimento maior é a Deus. É essa espiritualidade que nunca nos abandonou. E que certamente vai continuar ajudando, amparando, orientando, intuindo nas nossas escolhas. Que Jesus ampare a todos, que certamente recebemos muito mais
do que nos é pedido. Muito obrigado.